Vamos lá, meu povo. Sejam bem-vindos, as que estão presentes, as que também irão assistir essa importante aula posteriormente. Eu quero aprofundar nessa aula, gente, sobre o manual alimentar para emagrecimento fisiológico e emocional, porque é muito importante a gente falar sobre alimentação. É algo que a gente vai sempre ter que aprender algo. E uma vez que a gente assiste hoje uma aula dessa forma, se a gente assistir ela depois, a gente vai captar mensagens diferentes. Então, cada vez que a gente assiste, a gente aprende algo novo. Por isso que é importante até a questão de a gente ter gravado, a gente poder ir se abastecendo desses conhecimentos importantes. Então, vamos lá. Sobre vocês não estarem sozinhas, isso é muito importante. Hoje, 1 a cada 4 pessoas adultas estão em obesidade. E eu vi uma reportagem que 59% da população tem excesso de peso. E muitos deles ainda nem sabem que tem o diagnóstico de obesidade. Então, é muito grave essa situação, já é um problema de saúde pública. Já mata mais a obesidade do que a desnutrição. Para você ver que tá fácil, não. Eu quero que vocês anotem aí uma frase aqui, que é importante. Ó, importante vocês se atentarem a isso. A nossa boca, ela fala do que está cheio o coração. E o nosso coração se enche daquilo que a gente consome. Esse consumir, ele se vem até nós pela nossa visão e pela audição, principalmente por esses dois sentidos. Então, é importante aquilo que a gente alimenta através do que a gente escuta e daquilo que a gente vê. Então, por isso que às vezes é bom evitar até aplicativos que estimulam a gente a fazer receitas, estimula a gente ficar vendo, né, imagens, que isso vai trazendo no nosso imaginário situações que remetem o comer por prazer. Assim também a forma que a gente escuta isso em todos os sentidos da vida, né? Se a gente só escuta coisas más, a gente vai guardando. Então, o coração, ele vai se consumindo disso. Quando, né, a nossa colega paciente Sandra disse que a dificuldade é a vontade de comer, a dificuldade de comer é justo, né? Essa dificuldade de comer. Por quê? Porque o coração, gente, o nosso coração, ele participa do emagrecimento, tá? O coração, ele participa do nosso emagrecimento porque através dele se dá um movimento da nossa energia emocional, através das nossas paixões. Então, quando isso está aflorado e desordenado, por isso que o impulso, ele se torna maior. Então, quando a gente vai falar de emagrecimento, existe um papel do coração nisso. Então, não é só a mentalidade. É a nossa mente, a forma como a gente pensa, o nosso coração que vai dar um impulso para a nossa ação. É aquilo que a gente vai escolher, é as nossas mãos que vai preparar o alimento, é as nossas pernas que vai fazer a gente se movimentar. Então, percebe que são vários membros e órgãos que participam do emagrecimento. Então, isso tudo está atrelado, né? Então, nós temos uma capacidade de emoções, de afetos, de sensibilidade, de entusiasmo, de paixão, medo,
a raiva. Então, existem várias paixões, são 7 paixões que nós temos, e são componentes naturais do nosso psiquismo. Então, por isso que emagrecer não é só fazer dieta, não é só contar caloria, não é só aquilo que entra, né, pela nossa boca, mas é aquilo que também sai de nós. Isso é importante, bastante importante. E a dificuldade que as pessoas têm para emagrecer hoje é tamanha devido às nossas distrações, agitações, barulho, muita informação. A gente tem consumido, né, muitas coisas em tão pouco tempo, em questão de segundos, minutos. Com as redes sociais, a gente consome muitas coisas. Então, a ansiedade é um problema muito sério e as pessoas acabam não conseguindo mais nem pensar para comer. Elas ficam de uma forma embotada. Elas perdem a capacidade total de raciocínio até. Então, eu bato na tecla com as pacientes, só comam quando estiver com fome. Isso é muito importante, gente. Esperem o corpo de vocês avisar o momento de comer. É algo simples, mas não quer dizer que seja fácil, por conta dessas questões emocionais, principalmente, né? Então, a gente vai entender melhor essa questão da alimentação fisiológica, quero estar ajudando vocês nisso. Aí a gente vai hoje se atentar um pouco à questão do nosso manual alimentar, tá? Então vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou vocês levantem a mão aí, ou use o chat aí para perguntar. Se vocês quiserem utilizar o chat para perguntar, é uma boa. A gente vai otimizando até o nosso tempo aí, tá? Então, sempre leia essas orientações importantes, tá? Então, isso daqui, o manual é um começo para com que vocês aprendam a classificar os alimentos, para com que vocês possam escolher. A escolha, ela é importante, né? Para não ficar algo ali mecânico, automático, enrijecido, né? Então, a gente vai fazendo escolhas alimentares. Gente, não misture leite, fruta, leite fermentado, suco de fruta ou refrigerantes com alimentação, para evitar a fermentação. O tomar água antes de se alimentar é importante, bem importante, para a gente já hidratar o organismo, até para a gente entender se de fato nós estamos com fome para comer naquele instante ou não. Porque o hábito, ele é muito forte, o hábito, para com que a gente coma, né, sem a gente estar ali com fome, tá? Então, muito cuidado com a questão do hábito, a nossa rotina também, porque senão a gente vai comendo. A gente vai comendo. As memórias afetivas, sim, é um ponto importante isso, tá, Sandra? Porque as memórias afetivas, ela tem um impacto muito grande, porque ela remete às nossas memórias, e são partes boas da nossa vida. São momentos que a gente vive, são ensinamentos, né, dos nossos pais, cuidadores. E percebe que quando a gente ama, a gente imita. E por que às vezes a gente imita? Porque a gente ama os nossos pais, as pessoas que nos ensinaram no início de tudo isso. Eu diria que as memórias afetivas é um ponto, assim, crucial na questão para ir tratando no tratamento da obesidade. E por que a dieta ela não é sustentável? A pessoa seguir um cardápio alimentar? Justamente por isso. Porque no momento que você não está legal, você vai querer comer aquilo que te conforta, aquilo que te dá prazer, aquilo que te acalenta um pouco.
Então, você vai querer remeter a alimentos de memória afetiva que se torna algo gostoso ali, prazeroso. Isso não é proibido. A questão é a gente permanecer naquilo, só comer por memória afetiva. Tem pacientes que só comem tudo que é gostoso por memória afetiva. E só comer o que agrada o paladar é um ato egoísta. Que a gente só está comendo o que quer, que a gente não está colocando, né, servindo o nosso corpo para aquilo que ele precisa. A gente só vai comendo o que quer. Isso é um ato egoísta. A gente come o horário que quer, a forma que quer, o quanto quer. A gente nem se importa, muitas vezes, com isso. Por exemplo, eu tenho memória afetiva, todos nós temos. Eu tenho a memória afetiva da coxinha. Então, toda vez que eu vejo uma coxinha, ela me traz momentos bons. Eu tenho a memória afetiva de Danones, também me traz memórias boas. Tenho memórias afetivas também de comidas de verdade. Por exemplo, arroz e carne moída. Memórias afetivas de arroz e carne moída. Então, pão caseiro. Antigamente tinha muito disso, porque os pais faziam, né? Então, amassava pão, fazia, assava para fazer o café da tarde. Tem as culturas familiares também, né? Já atendi pacientes com cultura árabe, com cultura italiana, com diversas culturas que ficam enraizadas. Eu atendi uma paciente que a cultura era doce, churrasco, né? Então, para ela vencer o doce, está sendo um sacrifício, porque a cultura era doce, tudo era rodeava doce. E ela falou para mim que desde os avós dela. Então, tinha essa força com o doce. E hoje ela está num vício difícil. Ela não consegue ficar sem comer doce e tomar Coca-Cola, porque é algo que inconscientemente acaba fazendo mesmo, tá? Então, esse impulso, ele vem através da nossa imaginação. Por isso que antes de comer, a gente tem que se perguntar se é fome ou não. Porque às vezes não é fome, é algo que eu estou imaginando comer. E quando a gente come sem estar com fome, falta presença, não é? A pessoa não está presente. Por isso que a ansiedade tem que ser tratada. O impulso de comer tem que ser tratado, porque senão a pessoa vai adoecer. Porque ela não estando presente para se alimentar, ela vai comer o que não precisa e muito além daquilo que o corpo geralmente comporta. E como que cabe tanta comida dentro da pessoa? Cabe porque ela já não está sentindo mais nada, ela está embotada. Ela perde total raciocínio, ela fica anestesiada da realidade, os sentidos dela se anestesia. E ela não consegue nem ver o tamanho que ela se encontra, o quanto que ela come, o quanto que ela pega. Só no momento mesmo de dor por conta de uma doença, uma foto, alguém fazendo um comentário, ela se deparando com alguma situação em que ela se sinta envergonhada. Então, ali, meio que dá um choque de realidade, porque pessoas assim nem pesar não pesa. Mas o comer assim, é algo muito importante, que Deus criou o alimento. Só que entenda que o problema é que Deus criou o alimento para servir a gente, para com que a gente sirva ao próximo, para com que a gente cuide da saúde, que é templo de Deus. Então, o corpo não é nosso, nós não somos o corpo. Só que a inversão está tão grande, e as pessoas vivendo só pelo prazer, só pela dopamina, achando que isso é felicidade, que é um problema sério hoje, as pessoas só viverem movido a dopamina. Elas estão viciadas e não é felicidade isso. Vai gerando angústia, vazio, ela vai ficando cada vez mais ansiosa, agitada. As pessoas estão servindo a comida. Elas passam a servir a comida, elas invertem. Então, aí elas comem o quanto elas querem, elas colocam a vida delas em função disso.
Se ela não comer e não beber, ela não está feliz. Então, isso é um problema, né? Sobre a questão da sobremesa, evita após a refeição para evitar o erro alimentar. Vai haver momentos que vai ter sobremesa, gente. A gente tem que ser flexível quanto a isso. Mas não pode ser todo dia ocasião de sobremesa. Então, deixa para momentos mais especiais, algum evento, alguma festa. Só que sabendo que vocês comendo sobremesa vai gerar um erro alimentar. É importante vocês saberem disso. Para evitar isso frequentemente. E sempre quando houver uma comida mais requintada, mais elaborada, vocês vão aumentar o intervalo para a próxima refeição. Então, quanto mais complexo for a alimentação, mais tempo de digestão vai precisar. Então, é importante isso. Sobre as gorduras, utilizar o azeite extra virgem, a banha de porco, né, o óleo de coco, tá? Vamos lá para o nosso café da manhã, ó. Gente, café da manhã, nem sempre vocês terão que fazer. É uma refeição também que vai depender do que vocês comeram ontem à noite. Então, tem gente que não acorda com fome. Se vocês não estiverem com fome, não se obriguem a comer. Porque a principal refeição do dia é o almoço. Tá? Então, percebe que ali, ó, eu coloco, né? Caso não esteja com fome, você não é obrigado a fazer essa refeição. Pessoas que acordam mais tarde, um pouco na manhã, pessoas que trabalham à noite, né? Às vezes por conta da rotina, elas acabam acordando mais tarde. Nem precisa se preocupar com o café da manhã. Nesse caso, já podem ir direto para a refeição da colação no meio da manhã. Sempre antes de comer, perguntem se vocês estão com apetite ou fome. Na dúvida, água. Tem que fazer isso o tempo todo? Precisa. Porque senão a gente come. É impressionante como o ato de comer, ainda mais pelo alimento estar de fácil acesso, é assim, ó, no instante. Depois que a gente percebe que nem comer a gente precisava. Então, essa refeição aqui, pode ser comido carboidrato? Pode. Tá? Porque é a primeira refeição do dia, nosso metabolismo está mais acelerado, então não há problema de consumir carboidrato. Mas tem outras opções também. Então, por exemplo, vocês vão escolher uma combinação aqui. Tá? A gente vai entender melhor sobre isso daqui, ó. Então, vocês vão escolher um carboidrato com uma gordura e uma bebida. Ou vai ser um carboidrato com uma proteína e uma bebida. Ou vai ser só o carboidrato com a bebida, ou só a proteína com a bebida, ou só a fruta. Né? Às vezes, o paciente come fruta com alguma fibra, né? Com farelo ou flocos de aveia, ou chia, ou linhaça, ou psyllium. Pode ser só a fruta também, com a fibra. Nunca fruta com iogurte, nunca fruta com leite. Ou um derivado de proteína, né? Que vai entrar o iogurte, que vai entrar, pode entrar também só a opção de queijo, tá? Ou um suco detox. Então, percebe que são várias opções para que vocês combinem de forma adequada para evitar o erro alimentar. Isso é importante, gente. Bastante importante evitar o erro alimentar, tá? Então, assim, desde né, o momento em que o alimento é ingerido, tá?
uma série de reações começam a acontecer no nosso organismo, tanto de forma mecânica ou de forma química, né? E vai acontecer para que essas reações? Para transformar o alimento em fonte de energia, para a gente receber nutrientes. Então, a digestão, ela começa na boca. Então, assim, mastiguem bem o alimento. É importante vocês terem o hábito da mastigação, tá? Então, começa-se, né, a digestão na boca, porque, assim, existe várias enzimas, né, que vão entrar em contato com os alimentos para ocorrer a quebra desses alimentos em partículas e moléculas menores, né? Então, começa o carboidrato, por exemplo, começa-se a digestão na boca, né? Durante ali a mastigação. Por isso que é importante a gente mastigar bem o alimento, a gente triturar o alimento. Quanto, assim, mais mastigado esse alimento estiver, melhor, tá? Então, já o carboidrato, ele já é digerido ali, parte dele já na boca. O alimento, né? Percebe que há um sincronismo. O nosso corpo, gente, é perfeito. É a gente que vai condicionando ele, viciando ele, a gente vai adoecendo por não respeitar as etapas da digestão, né? Então, chegando no estômago, tem ali uma grande quantidade, né, de substância, o ácido clorídrico, pepsinas, né? As pepsinas são usadas na digestão da carne, por exemplo. E aí há uma mistura, né, desses alimentos com as secreções gástricas, até formar ali uma pasta que a gente chama de quimo. Então, à medida que o alimento ele entra no estômago, o mais recente vai permanecer ali próximo do esôfago, né, da garganta, e aí eles vão percorrendo, né, esse percurso aí. Então, há uma velocidade de esvaziamento, tá? Existe uma velocidade, o nosso organismo já tem propriamente, né? Então, o que vai acontecendo, né? Os erros alimentares vai provocando uma piora nessa associação de substância que vai interferindo essa velocidade. Então, vai retardando o processo de digestão. Por isso que tem pessoas que não sentem nem fome, porque o corpo está tão viciado e adaptado que as substâncias estão trabalhando de forma incorreta, né? As etapas da digestão não estão de forma adequada. E a gente foi perdendo isso ao longo da vida, porque quando criança, a gente tem isso tudo muito bem formado. Mas aí as sobreposições entre as refeições, as misturas, o estresse, é assim, todo um sistema que acaba sendo prejudicado, né? Então, o estômago, ele vai se esvaziando à medida que esse quimo, né, ele é processado e lentamente ele vai descendo. Isso leva um tempo, gente, até chegar no intestino. Então, lá no intestino, né, o alimento ele vai entrar em contato com o suco pancreático. Aí lá também tem as enzimas de digestão, esse suco pancreático. Então, percebe que é um sistema. E se a gente parar para pensar o quanto que isso é importante, se faz necessário, né? E por que é importante a gente aprender a combinar os alimentos? Para a gente não gerar um problema com relação a essas etapas de digestão. Então, aí vai entrar a ação do fígado, que produz a bile para degradar as gorduras, para transformar a questão também ali da parte da glicose, para absorver. Gente, até quando o estômago não está digerindo, há uma secreção, tá? Por hora de substâncias, já à espera, dos alimentos que a gente vai consumindo. E essas combinações é importante porque nem todo alimento ele é digerido no mesmo local. Então, assim,
proteínas e parte do carboidrato são digeridas no estômago, né? E o carboidrato, ele já inicia a digestão na boca. Então, a mastigação é importante, tá? As gorduras, as frutas, os açúcares, eles são digeridos lá no intestino delgado. Então, quando eu falo para os pacientes, não comem fruta com comida, não comem frutas, comer carboidrato, proteína no café da manhã, é por conta disso. Então, nem todo alimento é digerido no mesmo local. Então, uma refeição pode ter parte absorvida num local e parte degradada em outra. Então, cada alimento vai precisar de substâncias específicas. Então, aprender a combinar é importante, porque senão gera o processo de fermentação. Então, o corpo ele passa a estar muito sobrecarregado, ele passa a estar muito adaptado. E o quanto que a gente fez de forma incorreta ao longo da vida toda, né? Então, quando a gente vem no café da manhã aqui, ó, por exemplo, se for comer carboidrato, vocês vão escolher uma opção de carboidrato, vocês podem escolher uma gordura e uma bebida. Se a gente voltar aqui, um carboidrato, uma gordura e uma bebida. Então, por exemplo, vocês podem comer uma fatia de pão com manteiga, e aí a gente pode consumir o café, ou chá, preferência em açúcar. Adoçante tem que ser o 100% stevia, ou xilitol, ou stevia com talmatina também. A talmatina também é natural. Os demais adoçantes evitam, porque são todos artificiais, né? Ou sem bebida, tem pessoas que consomem alimentos sem tomar nada. Então, tem outras combinações que a gente vai fazendo. Por exemplo, a gente falou do carboidrato com a gordura e a bebida. Mas a gente pode escolher o carboidrato com a proteína e a bebida. Eu posso comer um pão com queijo? Pode. Um pão com presunto? Queijo? Pode, não tem problema. Um pão com ovo? Pode. Um pão com queijo meia cura? Não tem problema. Arroz, né, um biscoito com manteiga. Então, é sempre a combinação, é aquilo lá. Se vocês escolherem a fruta para comer, a fruta. Então, é uma coisa ou outra. E é importante variar o que a gente come, não comer sempre o mesmo todo dia. Né? Então, tem diversas opções aqui. Dá para a gente estar consumindo. O whey, por exemplo, é uma opção de entrar aqui no café da manhã também. Né? Whey, apenas o whey, né? Com a creatina, para quem consome. Só a proteína, só o ovo. Eu só come só ovo com uma bebida. Ou só um pedaço de queijo, não tem problema. Então, a gente pode simplificar essas refeições. Então, é comum eu pegar as pacientes que estão engordando ou que já fizeram dietas. O que acontece? Essas pessoas, elas misturam muito, gente. Muito. Então, vem com dietas que elas comiam pão, um ovo, um café, uma fruta e às vezes leite. Pão com algum frango desfiado, café, fruta depois. Então, essas misturas desses grupos alimentares vai dar erro alimentar. Então, esse erro alimentar, tapioca. A tapioca também pode, Sandra. Olha lá, a tapioca é um carboidrato. Você pode comer na tapioca, fazer a tapioca e colocar uma gordura, manteiga, por exemplo. Ou você pode fazer a tapioca e colocar queijo, né, que é uma proteína. Ou você pode fazer a tapioca e colocar presunto e queijo. Ou corn cheese. Ou pode fazer uma tapioca com ovo, misturar ali uma crepioca, né? De preferência, 2 colheres de sopa
se você faz, eu não sei quantas você coloca, Sandra, mas quando eu faço, 2 colheres de sopa, para mim já é o suficiente. Eu não preciso colocar mais que isso. E aí eu escolho ali, ou só o queijo, ou presunto e queijo, ou eu faço com ovo, e aí eu consumo, e de preferência eu tomo café sem açúcar, né? Mas é uma opção. Gente, comer o carboidrato no café da manhã, não obrigatoriamente vocês precisam comer carboidrato no almoço. O que a gente tem que aprender a evitar comer carboidrato em todas as refeições. Então, por exemplo, você comeu proteína no café da manhã, ovo e café. A gente precisa comer um carboidrato no dia. Então, você almoça o carboidrato. Não tomou café da manhã? Almoça o carboidrato. Né? Que a gente vai entender um pouquinho sobre ele. Só que o que eu quero dizer, que às vezes tem paciente que vai come tapioca no café da manhã, aí chega no almoço, come arroz e feijão. Aí chega de tarde um biscoitinho. Aí à noite, né, mais uma fatia de pão. Aí ela fala, doutor Thiago, mas não estou emagrecendo. Então, mas ela está fazendo uma alimentação de manutenção. Porque se ela está comendo energia que provém, né, do carboidrato, todas as refeições, dificilmente o corpo vai retirar a reserva que está acumulada. Então, esse balanço e esse equilíbrio das escolhas se faz necessário. Tá? Então, a tapioca, Sandra, ela pode ser comida. Não obrigatoriamente você precisa almoçar carboidrato. Tá? Os bolos, de preferência bolo simples. Na fase de emagrecimento, gente, é importante tornar o alimento mais simples. Por quê? Vai facilitar a digestão, né? Ovo e queijo. Não aconselho fazer sempre. Não aconselho sempre misturar as proteínas. Sandra, até mesmo no almoço, né? Não sempre, salvo as exceções, gente. Churrasco, vai acabar misturando proteína. Fazer, às vezes, ovo com queijo, uma vez ou outra, não tem problema. Mas sempre colocar queijo no ovo, e às vezes inclui um carboidrato junto, vai tornar o carboidrato muito mais complexo. E a digestão, ela fica mais comprometida. Vai gerar um índice glicêmico também maior, né? Porque o queijo, ele tem parte proteína e também contém parte carboidrato nele, tá? Então, nem sempre é legal associar eles. Na fase de emagrecimento. Quando chegar na fase de manutenção, vocês vão ver que a flexibilidade melhora de a gente fazer associações. É porque nessa fase de emagrecimento, o corpo está precisando consumir o que está acumulado. Para ele consumir o que está acumulado, eu preciso tornar mais simples aquilo que eu como. Porque aí ele vai digerir mais tranquilamente, a gente vai sentir fome, o metabolismo ele passa a ficar melhor. Porque se a gente tornar complexo a alimentação, a digestão ela fica mais pesada, mais demorada. Isso aumenta a chance da fermentação alimentar. Vamos supor, Sandra, vamos supor que você não tomou café da manhã. No almoço, você quer comer ovo, queijo e salada. Aí pode, como uma opção. Então, você não tomou café da manhã, no almoço você vai comer ovo, queijo e salada. Ou você vai comer uma carne com queijo e salada. Percebe? Então, a gente consegue trazer um balanço para aquele dia. Então, eu não fiz o café da manhã porque eu não estava com fome. No almoço, eu não vou consumir um carboidrato como um arroz e feijão ou uma batata.
Eu vou trocar esse carboidrato e aí eu coloco o queijo com a proteína. Pode também. Você entendeu? Então, a escolha do alimento e a forma de combinar importa para não tornar a digestão mais pesada, mais demorada, para o corpo não ter uma maior temperatura na digestão, para não correr o risco de se fermentarem. E pensando na simplicidade. Porque, gente, dificilmente uma pessoa emagrece comendo estrogonofe, feijoada, bife à parmegiana, lanche, pizza. Por quê? São alimentos mais complexos. E quando o nosso estômago recebe uma grande variedade de alimento, o sincronismo da digestão, ele se altera. Então, o sincronismo da digestão vai ser alterado. Então, alguns alimentos se fermentam na presença de outros, outros vão se fermentar numa presença de um maior ácido clorídrico no estômago, porque aí o corpo vai precisar ter uma produção maior de ácido clorídrico. Outros vão fermentar pela temperatura mais alta, por conta da digestão. Aí você percebe que a pessoa que tem problema no estômago, ela sempre faz combinações que fermentam. Ela sempre estimula mais a produção de ácido clorídrico. É com molho, é com queijo, é com cremes não sei do que, mistura muitas proteínas. Então, são pessoas que sobrecarregam demais o estômago. Isso vai aumentando a produção de substâncias para digestão, vai gerando uma complacência no volume do estômago, e isso vai comprometendo, né, esse sincronismo de digestão que o nosso corpo tem. Então, assim, dificilmente você vai ver uma pessoa que come de forma simples, gorda. Dificilmente. Quem come comida de verdade, de uma forma simples, dificilmente é uma pessoa com obesidade. Porque ela não incrementa a refeição. Não tem incrementos. Então, o corpo ele funciona de uma forma melhor. Só que, vez ou outra, a gente se permitir, tudo bem. E na fase de manutenção é mais flexível. É que na fase de emagrecimento, tais combinações pode ser que façam com que a gente não emagreça na semana. A gente também não engorde, mas também não emagreça. Por conta daquelas combinações que acabou existindo. Então, deixa essas combinações para momentos de descanso, de férias, de festas, de um almoço, um jantar em família, em momentos mais especiais. Vocês vão ver que a gente consegue levar de uma melhor maneira a nossa saúde, o emagrecimento também, tá? Ô, gente, alguma dúvida até aqui? Comentem aí. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Aqui eu coloquei algumas opções, ó. Misto quente, pão com ovo, pão integral com requeijão, corn cheese, torrada com manteiga, fruta com linhaça, apenas o queijo ou ovo, iogurte com chia. Então é importante a gente olhar para isso daqui e entender o que a gente está comendo. Então é importante a gente aprender a classificar o alimento. Então ali, ó, um pão, né, com presunto e queijo.
A gente está comendo carboidrato, uma proteína com parte de carboidrato que está no queijo, e uma proteína que está no presunto. Pão com ovo mexido, uma proteína com carboidrato. Pão integral com requeijão ou cream cheese. Carboidrato, uma proteína. Eles são derivados de proteína. Torrada com manteiga. Carboidrato com uma gordura. Fruta com linhaça. Fruta com linhaça. Fruta com fibra. Então, vamos lá. A parte, às vezes eu não consigo jantar no horário, é umas 21 horas, estou com fome. E como a janta. Mas também não faço a ceia. Então lá, ó. Minha alergia atacada, gente. Vamos lá. Nesse teu caso aí, Paty, ó. A janta, gente, a janta é uma refeição que a gente tem que fazer até 8 da noite. 9 da noite, Paty, já seria a ceia. A ceia. Então é como se tivesse passado o horário da janta. Ah, não vou jantar? Não, perdi a janta, não estava com fome. Aí por que eu perdi a janta? Talvez porque você fez um lanche da tarde. Então, se você tiver só almoçado e não comido no lanche da tarde, você conseguiria jantar. Ou até por conta da rotina. Também, né? Às vezes você almoçou, você não ia conseguir jantar, aí você fez o lanche da tarde, aí quando você voltou do compromisso, você jantou. Não. A janta hoje eu não vou fazer. Aí eu vou fazer a ceia. Então é importante a gente não comer muito tardiamente alimentos que a gente considera mais pesados. E é a questão do jantar comida. Gente, porque pensa só. Pensa comigo aqui. Tá? Mas às vezes essa janta aí, o que você come nessa janta, Paty? Comenta para mim o que seria essa janta. Só para a gente ver como opção. Na maioria das vezes não estou em casa na janta. Exatamente, tá vendo? É por conta da rotina. Então, às vezes, acontece disso, por conta da rotina, a pessoa não está em casa na janta. O que você pode fazer nesse caso? Então, é isso que eu ia falar. Nesse caso, você vai jantar sem carboidrato. Então, você vai comer ovo mexido com salada. Isso. Pronto. Porque a gente tem fibra e proteína. E por que o carboidrato ele não deve ser consumido tardiamente, né, num horário assim muito tarde da noite? Deixa eu explicar um negócio para vocês que é importante. Não é que o carboidrato, gente, não é que o carboidrato, tá? Ele engorda à noite. Não é isso. O que engorda não é o alimento, é a maneira como nós comemos, né? Então, o engordar é a forma de como a gente come, não é o alimento. Importante que fique claro isso para vocês. Só que a gente deve comer para gastar, não comer para dormir. Que a gente vai dormir. A gente não vai gastar aquele alimento que a gente consumiu. Principalmente se for carboidrato à noite. Então, ao dormir, o organismo ele entra em metabolismo basal. Ou seja,
ele repousa. Esse metabolismo ele fica de repouso. E isso vai fazer o quê? Batimentos cardíacos, respiração e atividade celular diminui. A gente vai ter uma diminuição no nosso corpo funcionando, certo? Porque a gente vai dormir. Então, o alimento noturno, ele pode ficar retido no estômago muito mais tempo que o normal. Diferentemente, a gente comeu um alimento cedo e está em atividade durante o dia. Então, comer tarde da noite pode fazer com que o alimento fique retido no estômago. Gente, é possível até que você acorde com o seu jantar ainda no estômago. É possível acordar ainda com a janta no estômago. Por isso que tem pessoas que acordam sem fome. Aí, quando eu vou ver a alimentação delas, na noite anterior, elas comeram muito tarde da noite. E as escolhas que elas fizeram foi alimentos, assim, muito carregados, caloricamente, né? Então, nesse caso, não se consegue comer nada pela manhã. E dá aquela sensação de saciedade cedo. Por isso. Então, eu sempre avalio a refeição ontem à noite das pacientes. Em outras pessoas, a alimentação noturna pode desencadear uma guerra entre a digestão e o repouso. Então, ela pode ficar nessa guerra lá, entre a digestão e o repouso. Faz com que o indivíduo tenha insônia. Gente, tem pessoa que tem insônia ou sono muito leve até o término da digestão. Pessoas que têm sono leve, às vezes é digestão ainda em curso ali. E tudo isso vai acontecendo, pessoal. Deixa eu só ver quem que entrou aqui. Deixa eu ver aqui, tem alguém que entrou aqui, gente. A Ivanete. Vamos ver aqui. A Ivanete. Oi, Ivanete, seja bem-vinda, mulher. Vamos continuando aqui. Continuando, gente. O que acontece quando a gente dorme? Aproximadamente 2 horas depois que nós dormimos, é liberado no sangue um hormônio de crescimento chamado GH. Então, GH é o hormônio de crescimento da criança, certo? Na fase da criança, o GH contribui para o crescimento. Só que na fase adulta, ele é responsável pelo rejuvenescimento. Ele vai realizando reparos nos danos causados diariamente. Então, nosso corpo vai passando por danos, as células vai passando por danos, estresse oxidativo, né, o estresse celular, nosso corpo vai tendo morte celular. Então, esse GH, ele vem fazer essa reparação de células para nos ajudar no rejuvenescimento. Então, a alimentação rica em carboidrato, à noite, principalmente, aumenta a taxa de glicose no sangue. Imagina uma paciente jantando depois das 8 da noite ou jantando muito carboidrato. Ela enche o prato de carboidrato. Vai aumentar a taxa de glicose no sangue. Acaba inibindo esse hormônio de GH. E aí vai fazer o quê? Favorecer a entrada de gordura dentro da célula. Até porque a insulina não está atuante de forma efetiva tão quanto ela está ao longo do dia. Então, à noite, outros hormônios, outras substâncias vão sendo formadas e liberadas no nosso organismo. Melatonina, GH, vai preparando o metabolismo para o dia seguinte. O que significa isso? Quando a pessoa come muito alimento à noite, riquíssimo, calorias e carboidrato, vai significar que ela vai engordar e ainda vai envelhecer. Gente, imagina só, a pessoa ela vai engordar e envelhecer. Além de ela engordar, ela ainda vai ficar mais envelhecida ainda. Por conta do tipo de alimento que ela escolheu para comer à noite. Entendeu, Paty? Então, vamos lá. À noite, nesse horário que você chega, ovo mexido com salada é interessante, porque a proteína ela é construtora.
A proteína é como se fossem os tijolinhos da casa, né? Então, ela vai construir. Com a salada, não vai ter um erro alimentar ali, não. Mas aí vai depender do horário que você vai dormir, vai depender como que vai estar a tua hidratação ao longo do dia também. Vai depender se você, de fato, está com fome ou não. Vai depender da quantidade de ovos que você consome, a qualidade do seu sono, se ela é boa ou não, fazendo uma alimentação dessa. Então, é importante a gente ficar atento com isso. Mas a proteína e a salada à noite pode, esse horário que você chega, né? A Sandra, eu geralmente não tenho jantado. Só como lanche da tarde e prefiro tomar um café da manhã. Isso, boa, Sandra, porque aí você acaba prolongando o intervalo entre as refeições, podendo fazer até um jejum mais prolongado aí. Ou só comer a fruta à noite. Também é uma opção, Paty, né, de você ter a fruta à noite associado ali a alguma fibra ali, flocos de aveia, com a fruta, ou uma chia, uma linhaça, quinoa, psyllium, ou só a mesma fruta, né, se for o caso, ou podendo fazer a proteína com a fibra aí, tá? Porque o ovo, ele não chega a ser tão pesado. Diferente de você mandar um bifão para dentro, né, com um monte de legumes e salada, pode ser que te pese um pouco mais, você tenha que esperar um pouco mais para dormir. Mas não que isso vá acontecer no caso de você engordar e envelhecer. O engordar e envelhecer, ele está muito ligado a essa mistura dos alimentos e aí contendo carboidrato. Porque o carboidrato vai acontecer isso. Ele não é digerível na noite o quanto ele é de dia, gente. Entenderam? Porque à noite a insulina, ela diminui. O índice basal da insulina é diminuído, mesmo que a pessoa coma carboidrato. Então, o ciclo circadiano do corpo é perfeito. Então, vai ter momento do dia que vai aumentar a substância, vai ter momento do dia que vai diminuir a substância. Então, chegando próximo do amanhecer, diminui a melatonina, aumenta o cortisol. Então, assim, o corpo ele tem um sistema de funcionar que é perfeito. Né? À noite, a questão da grelina também tem um outro hormônio relacionado à parte da nossa fome, né? Então, a questão da tireoide também está relacionada na noite. O corpo prepara para o dia seguinte, tá? Então, isso tudo vai sendo importante, a gente permitir entendendo o corpo funcionar conforme ele precisa, né? A colação, gente, vocês só irão fazer quando? Pessoas que acordam muito cedo, aí às vezes toma café da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, e aí às vezes dá 10 horas da manhã, a pessoa está com fome, né? Ou quando não tomou café da manhã, chegou nesse horário e deu fome nela. Ela vai fazer uma colação. Só que a colação é uma refeição leve, porque senão vocês não vão ter fome para almoçar. Então, é importante com que a gente passe essa refeição aqui, tá? Nesse sentido. Por isso que não tem como, gente, o nosso corpo ter fome de 3 horas. Gente, não tem como. Sabe por quê? O tempo de digestão varia de um alimento para o outro. Quando combinado, isso altera ainda mais. Então, qual que é o tempo ali necessário para o alimento ser degradado e absorvido em condições normais? Eu estou dizendo isso em condições normais. O meu corpo está normal. Eu não tenho excesso de peso, excesso de gordura. Então, em condições normais, no meu organismo, proteína, carboidrato e gordura
leva um tempo de 4 horas para ser degradado. Gente, antes disso é impossível ter fome. Impossível. Não tem como. Pode ser que eu tenha vontade de comer, fome não. Por quê? Ele está em processo de digestão. Fibras e frutas, 2 horas. Leva o tempo de degradar e digerir ele. Ser absorvido. 2 horas. Então, óbvio que se 10 horas da manhã vocês fizerem a colação com uma fruta, meio-dia vocês provavelmente vão começar a sentir fome. Percebe? Então, essa colação, ela tem que ser algo que não é complexo, que não leve um tempo muito grande para ser degradado o alimento, né? Pode ser um mel em sachê, uma fruta, uma água de coco, uma bebida energética, um suco detox. Nesse caso do suco detox aqui, pode até ser um suco mais tranquilo, sem tanta fibra, né? Não precisa estar cheio de couve, não precisa ele estar encorpado. Você pode até fazer a opção de um suco mais tranquilo lá nos anexos, ou um chá termogênico também nesse horário, para ajudar a acelerar ali a queima de gordura, uma opção também, né? O almoço. 11h30, meio-dia, 1h30. Gente, essa refeição tem que ser feita. Se organizem para fazer, tá? Após o almoço, vocês não sentirão fome durante 4 horas. Não tem como. Não tem como. E se vocês vão comer ali no almoço, proteína. Às vezes misturar o carboidrato. Aí vai ter fibra. Mesmo que seja só o carboidrato com salada. É 4 horas para degradar. Vontade de comer? Pode ser que sim. Muita gente tem o docinho depois do almoço, a fruta depois do almoço. É hábito. O corpo não está precisando daquilo, né? A quantidade do almoço é realizado pelo jejum fisiológico de 8 horas. É importante fazer o jejum das 8 horas, que é um procedimento realizado uma única vez para vocês determinar a quantidade de comida. Gente, para começar o processo, eu sempre peço para os pacientes fazerem o jejum, né? Eu mando no grupo lá do desafio, às vezes eu mando para as que estão começando com um desafio mais distante, porque determina a quantidade de comida. Quanto de comida que o corpo de vocês precisam? Por meio desse jejum, a gente consegue determinar. Então, se vocês não fizeram, faça. Quando que é preciso repetir o jejum? Depois de uns 3 meses. Depois de uns 3 meses é importante repetir de novo, porque vocês já emagreceram. O volume do estômago já está menor. Então, vocês podem repetir, tá, o jejum fisiológico para ver se a quantidade de comida que o corpo precisa é essa mesma que vocês estão comendo. Então, tem um vídeo gravado que eu vou disponibilizo nos grupos para vocês assistirem, para realizar. Mas é simples, gente, de fazer o jejum fisiológico das 8 horas. Não confundam jejum fisiológico com detox fisiológico. Às vezes as pessoas confundem. Thiago, mas eu fiz o jejum, foi naquela fase do detox? Não. O detox fisiológico é a prática alimentar detox lá no grupo do desafio. O jejum fisiológico é um dia em jejum para com que a gente determine a quantidade de comida à noite. Então, como que... Eu vou resumir ele para vocês aqui, para vocês entenderem. Tá? Vocês vão escolher um dia, por exemplo, amanhã. Escolha amanhã. Amanhã,
vocês podem tomar o café da manhã. Se vocês estiverem com fome, vocês tomam o café da manhã. Se não tiver com fome, não precisa tomar esse café da manhã. Só que vocês têm que almoçar. Então, nesse dia do jejum, vocês precisam almoçar. Não almocem muito tarde, gente, tá? Por quê? Depois desse almoço, vocês vão ficar 8 horas sem comer nada. Então, almocem ali meio-dia, meio-dia e meio. Terminou o almoço, eu quero que vocês fiquem 8 horas sem comer nada. Só vai beber água ou chá sem açúcar, tá? É importante fazer esse jejum fisiológico aí. 8 horas sem comer nada. Terminou de almoçar meio-dia e meio, vocês vão ficar até 8h30 da noite, só com a água e o chá sem açúcar. Precisaram. Chegou 8h30 da noite, vocês vão ter que estar com fome para jantar. Nesse dia em especial, pode ser que vocês tenham que jantar comida mesmo, de verdade, um pouco mais tarde da noite. Não tem problema, porque é uma vez só. A gente precisa fazer esse exercício, tá? Do jejum fisiológico. Ou vocês podem almoçar mais cedo. Almoçar 11h30, meio-dia. Só que vocês vão ficar essas 8 horas sem se alimentar. À noite, ao sentir fome, vocês vão jantar comida nesse dia. Não pode ser sopa, não pode ser lanche, não pode ser... Tem que ser comida. Arroz, feijão, carne, salada, ou legumes verdes, cozido, né, a vapor, ou tudo que vocês forem comer, vocês podem pegar umas 3, 4 opções. Tudo que vocês forem comer, pica. Pica tudo. Então, se for carne, de preferência carne moída, o frango tem que estar desfiado, arroz, né, se tiver salada, tem que estar tudo picadinha. Legumes, tudo picadinho. Se for brócolis, tem que picar o brócolis, tem que picar o alface. Tem que picar tudo. Por que tem que ser tudo picadinho? Porque nós vamos quantificar a comida com a colher de sopa. Colher comum. Então, se tiver em pedaço, não tem como quantificar uma colher de sopa ou um bife. Não tem como quantificar uma colher de sopa ou uma coxa de frango. É uma batata doce. Não tem como. Então, por isso que tem que estar tudo picado nesse dia aí. Estando picado com fome, vocês vão pegar o prato, a colher de sopa. Vocês vão pegar uma colher de cada ingrediente que vocês escolheram. Por exemplo, uma colher de arroz, uma colher de feijão, uma colher de carne, uma colher de salada. Colocou no prato, come. Comeu aquela quantidade lá, espera para ver se ainda existe fome. Gente, quem tem fome, come o que tem. Quem tem fome não escolhe, certo? Quem tem fome não escolhe. Começou a escolher o que vai comer depois, já não é fome mais. Então, por exemplo, levantou da mesa e foi lá pegar de novo. Mas eu só quero arroz e carne. Não é fome mais. Quem tem fome vai comer tudo que tem lá. Certo? Por quê? Bom, tendo fome de novo, vocês vão voltar lá e pegar uma colher de novo de cada. Pegou uma colher de cada, põe no prato e come aquilo lá.
Passou a fome, não precisa comer mais. Certo? Eu preciso saber quantas vezes vocês repetiram para passar a fome de vocês. Se foi na primeira vez, se foi duas, se foi três, se foi quatro. Quantas vezes foi? O passar a fome é não ter o sintoma da fome, não é até encher. Tá? Não tá com sintoma da fome, a garganta tá seca, gente. Parou a comida. O que isso vai dizer pra gente? Essa é a quantidade de comida que o corpo de vocês precisa nas próximas refeições, certo? Então, isso vai dar uma liberdade para vocês comerem depois sem engordar. Desculpa, gente, sem engordar. Porque é o quanto que o corpo de vocês precisam. Vocês vão comer sem medo. Então, o quanto que eu pego? O resultado que deu no jejum. Entendeu? Isso é importante, tá? Bem importante tudo isso. Para com que a gente possa ter esse resultado de determinação de comida. Tempo seco. Tempo seco. E ar-condicionado, Sandra. Eu tô no ar-condicionado aqui também, debaixo dele. Aí já viu. Então, esse jejum é bem importante fazer, tá? Espera um minuto aí. Eu vou pegar água. Calma aí. Vou pegar água e já vem. Cortei, gente. Deixa eu só... o controle do ar aqui. Só baixar esse ar aqui. O tempo tá seco mesmo, gente. Muito. Então, no almoço, o que a gente vai fazer? Sabendo essa quantidade de comida, posteriormente, esse resultado é a quantidade de carboidrato que o corpo de vocês precisam.
Porque vai acontecer... Calma aí. Nas próximas refeições, da proteína ser em unidade. Não tem problema. Então, as próximas refeições, se for bife, não tem problema de ser bife. Não tem problema de ser carne cozida. Não tem problema de ser frango, peixe, ovo. Porque aí a proteína, ela vai ser uma unidade. Agora, o carboidrato vai ser a quantidade que deu o resultado do jejum das 8 horas. Então, por exemplo, se vocês repetiram 2 vezes o jejum, 2 colheres de carboidrato é o suficiente. Se vocês repetiram 3 colheres de carboidrato é o suficiente. Então, a quantidade de carboidrato do almoço vai estar relacionado ao resultado do jejum. Quando a proteína der para ser quantificada, vocês quantificam. Igual deu o resultado do jejum. Mas às vezes a proteína não vai dar para ser quantificada, vocês vão comer uma unidade. Entendeu? Então é importante para a gente determinar a quantidade de carboidrato. Até da meia-noite, quando vocês chegarem para jantar, por exemplo, e vocês estiverem com fome, vocês não vão sair pegando um monte de comida. Vocês vão lembrar do resultado do jejum e aplicar ele. Isso vai nos ajudando, entendeu? Além do tempo seco, foi o ar-condicionado. Aí secou mais ainda. Gente, aí no almoço, a gente vai fazer as combinações assim, ó. Um carboidrato, uma proteína e fibra. Vocês vão escolher um carboidrato, uma proteína e a fibra. A fibra, ela é à vontade e pode variar elas. Misturar elas. Agora, o carboidrato, uma opção. Um item, ó. A proteína, de preferência, um item. Mas pode ser misturado? Até pode. Mas por que um item? Para facilitar a digestão. E a degradação também da proteína, tá? Mas às vezes pode ser que misture, não tem problema. Só que misturando a proteína, pode ser que a digestão demore um pouco mais. Então, por exemplo, vocês vão almoçar. Vocês vão sair. Sabendo que vocês não vão poder fazer o lanche da tarde, por não estarem, né, em casa, ou vocês vão sair. Podem misturar a proteína, que aí vocês vão ter um tempo de digestão maior. Mas nem sempre né, nem sempre misturem elas, para não aumentar a produção de ácido clorídrico ali para a digestão delas, tá? Agora o carboidrato sempre uma opção, sempre. Aí as fibras podem ser variadas a quantidade que vocês quiserem, tá?
Aí percebe que existe bastante variedades aqui, ó. Só cuidado com os excessos. A cenoura e beterraba, tá? Porque elas são carboidratos também. Então, às vezes tem pessoa que gosta de colocar elas na salada ou de comer. Então, se for comer cenoura ou beterraba, não comam arroz, por exemplo, não comam batata, por exemplo, já utilizam elas como o carboidrato, tá? Gente, o tomate é fruta. Se você tem hábito de misturar ele com comida, evita, tá? O tomate, ele é fruta. E fruta com comida fermenta. Então, uma vez ou outra, pode? Pode. Mas evita ser sempre. Então, Sandra, a cenoura e beterraba crua. A cozida pode também. Não tem problema. Elas aparecem aqui, ó. Tá vendo? Ó, como opção de carboidrato, ó. Então, vocês vão escolher ou ela, ou a cenoura, ou a beterraba cozida. Omelete eu também gosto. Mexido com tomate. Também gosto. Também gosto, Paty. Eu gosto de omelete mexido com tomate. Às vezes eu gosto de omelete com cebola. Omelete com espinafre. Também gosto. Colocar os temperos ali. Mas assim, omelete com tomate, vez e outra não tem problema, mas evita ser sempre. Tá? Evita ser sempre. Porque a gente sabe que vai dar erro alimentar. É isso que vai engordar a gente? Não é, gente. Só que vai ser um erro alimentar em que o corpo não vai digerir e absorver o alimento de forma adequada. E assim, o corpo não absorve os nutrientes. Também fica comprometido. Porque assim, o tomate, ele vai ser bem absorvido lá no intestino. Se você misturar eles com proteína ou carboidrato, ele vai ficar parado no estômago. Aí o corpo acaba tendo uma digestão assim comprometida e não vai absorver os nutrientes do tomate. Então, se você quer que o tomate seja absorvido de forma adequada, a gente não deve misturar ele com proteína ou carboidrato por conta disso. Mas uma vez ou outra, a gente não tem problema de a gente consumir. Né? Não precisa ser ali radical, arrisca com relação a isso. Então, às vezes eu faço um omelete, por exemplo, um ovo mexido com tomate. E aí eu dou um tempo de fazer ele de novo, e aí eu utilizo de outras formas, né? Fazer com cebola, fazer com espinafre, fazer com outros ingredientes ali que não vai ocasionar uma alteração na digestão. E principalmente na absorção, né? Então, isso daí é bem importante a gente saber para evitar. Só que de fibra, gente, ó, tem bastante coisa que dá para a gente comer junto, né? Misturado. Vamos supor que vocês escolham, como a Sandra falou, da cenoura e da beterraba, né? Vamos supor que vocês comam no almoço, vocês escolham comer a mandioca, né? O aipim lá, a mandioca, por exemplo. Vocês pegaram uma carne e vão comer a fibra. Se nessa salada tiver um pouquinho de cenoura crua, pode, pode. Se tiver beterraba crua, pode. Porque elas contêm mais fibra do que carboidrato. Porque nem todo alimento, gente, ele contém um único grupo alimentar ali. Por exemplo, a gente não vai encontrar alimentos puros na natureza, que seja só carboidrato.
só o mel, tá? Só proteína, clara do ovo. Só gordura, o óleo. Os demais alimentos, eles vão ter partes, né, desses macronutrientes aí. Então, por exemplo, vai ter alimento que ele vai ter um maior teor de proteína, mas ele vai conter um pouquinho de fibra e vai conter um pouquinho de carboidrato. Vai ter outro alimento que ele vai ter mais teor de carboidrato, mas ele contém um pouquinho de fibra, contém um pouquinho de proteína. Então, vai ter uma mistura deles, né? E a cenoura e a beterraba, eles, de forma crua, eles vão ter mais fibras do que carboidrato. De forma cozida, eles vão ser mais carboidrato do que fibra. Isso também acontece com o arroz. Por exemplo, o arroz, ele fresco, ele contém mais carboidrato do que fibra. Ele requentado no dia seguinte, ele contém mais fibra do que carboidrato. Porque ocorre uma retrogradação do amido. Então, pra vocês verem que interessante, né? Então, o alimento, ele tem a composição dele, diversos valores nutricionais ali. Então, é importante a gente aprender a classificar eles para a gente ir evitando os erros alimentares, tá? E dessa questão do alimento ser puro, de fato, só 3. O óleo, o mel e a clara do ovo, né? Eles são de forma pura. Os outros, eles já vêm variados, a composição deles. Por isso que às vezes eu coloco aqui, ó, no carboidrato coloco feijão. Aí teve uma paciente que falou para mim, doutor Thiago, mas feijão ele não tem proteína? Tem proteína. Mas ele, parte dele também é carboidrato. Então percebe, milho. Milho é um cereal, arroz também é um cereal. E aí o milho contém parte dele proteína? Contém parte dele proteína. Mas também ele tem carboidrato. Então a estrutura, a molécula do alimento vai ter esses agrupamentos de proteína, fibra, carboidrato. Se a gente olha o rótulo do alimento, lá no rótulo do alimento você vai ver que ele tem várias classificações de nutrição lá, do que é composto aquele alimento, em termos de carboidrato, proteína, fibra, gordura. É interessante isso, né? Gente, aí vamos lá, ó. Depois do almoço, tá? 4 horas após o almoço, aí vem o lanche da tarde. O nosso metabolismo começa a diminuir. Todas as vezes que for comer, sempre se questiona sobre o apetite ou fome. Isso é bastante importante. Na dúvida, beber água, tá? Então, no almoço, vocês vão determinar a quantidade lá através do jejum das 8 horas. Nas demais refeições, façam o princípio da metade para o inteiro. Sempre partam o alimento. Tá? Sempre partam o alimento, porque às vezes a metade é o suficiente. Aí no lanche da tarde, vocês podem escolher um item também, um iogurte, uma gelatina, uma fruta, uma pipoca, uma porção de pipoca, queijo, ovo, oleaginosas, né, que são as castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Cuidado com a quantidade delas, tá? Porque elas são bem calóricas em termos de calorias. Então, é coisa de 2 que a gente precisa por dia aí, para a questão nutricional mesmo, né?
mas nada mais do que isso. O suco detox é uma opção. Às vezes nem precisa fazer o lanche da tarde. Vocês não precisam nem fazer se não tiver com fome. Aí a janta. Olha lá, Paty, ó. Das 19 às 20 horas. Então, passou disso, né? Pode ser a proteína com fibra? Pode, desde que seja mais leve. Você vai evitar a carne bovina 9, 9h30 da noite, porque senão pode ser que prejudique aí questão com o sono, né? E cuidado com os carboidratos nesse período da noite, por conta da parte da degradação deles, né? Porque o nosso corpo diminui a produção e liberação da insulina. Então, cuidado aí com a ingesta dos carboidratos à noite. Aí as opções serão aí, né? O ideal que seja proteínas com fibras, tá? Isentos do carboidrato. Mas, vez ou outra, consumir um carboidrato na janta, isso não quer dizer que nosso processo não vai ser efetivo, né? As fibras, de novo, aqui à vontade. Se vocês não quiserem comer comida, né? Ali uma proteína com fibra na questão do jantar, vocês podem escolher outras opções. Fazer uma sopa, né? Aquelas opções do lanche da tarde, elas podem vir para cá. Uma pipoca, um quibe, um queijo, um ovo, né? Uma fruta. Não deu fome, não jantou? Aí, vocês, se tiverem com fome na ceia, vocês consomem algo mais tranquilo, né? Umas 10 horas da noite ali. Um iogurte, um chá, um leite. É um alimento mais tranquilo, até porque a gente vai estar aí já deitando para descansar e dormir, tá? Ô, gente, é o seguinte, dúvida daquilo que a gente abordou, coloca para mim aí, se vocês tiverem mais dúvidas, tá? Às vezes até alimentos que não tem aqui, né, sugestão, como eu falei para vocês, é um início aqui, para vocês entenderem um pouco dessas classificações, tá? Sobre o jejum fisiológico das 8 horas, depois eu envio no grupo lá para estar realizando ele, tá? Aí eu gravei o vídeo lá, tudo explicado corretamente, mas é basicamente aquilo que eu passei para vocês, de picar tudo para a gente comer à noite, para quantificar quantas vezes a gente vai repetir para passar fome. Então, durante as 8 horas, água e chá, almoçam, né? Soma 8 horas. Só que o jejum fisiológico é interessante porque vai ter pessoas que não vai ter fome depois das 8 horas, não. Eu passei fome, doutor Thiago, mas não tive fome, não. Olha, foi até o dia seguinte. Não comi nada, porque eu não tive fome. Você vê como que o corpo da pessoa está muito adaptado. Se não der para fazer, né, vocês comem algo à noite, porque não sentiu fome. Então, às vezes, o paciente bariátrico também é difícil fazer esse exercício aí, porque elas não estão tendo a percepção da fome mais. A gente escolhe um outro dia e almoça mais cedo. Né? A gente almoça mais cedo, 11 da manhã, ou faz um café da manhã mais reforçado, né? Por volta de umas 10h30, 11 horas, com proteína, carboidrato, e aí estende 9, 10 horas, até chegar a fome à noite para quantificar. E por que tem que ter a fome à noite? Para a gente quantificar. Porque a fome vai determinar o momento de a gente pegar os alimentos lá em colheres de sopa. Passou a fome,
ela é aquela quantidade que o corpo precisa. Então, se a pessoa não sente fome, quando ela começa a comer, ela não sabe se passou a fome para ela parar de comer. Aí ela não tem um resultado exato. Pode acontecer de pessoas não conseguirem, gente, pode. Não conseguir fazer por não sentir fome. Aí, eu peço para a pessoa me avisar que eu vou dar uma outra estratégia, um outro direcionamento para essa pessoa de forma individual, para com que a gente possa desenvolver emagrecimento. Mas a maioria das pacientes conseguem fazer. Gente, tá vendo como o ar-condicionado associado, o ar seco estava piorando a minha alergia. Você como o ar-condicionado ajuda a secar mais o ar. Agora imagina, se vier essas secas que a gente está tendo, mais temperaturas elevadas de calor, com as queimadas que está tendo, esse calor que as pessoas não aguentam, e ter que usar ar-condicionado, o povo vai começar a adoecer. Vai secar mais o ar. E aí o sol se aproximando mais da Terra, as coisas vão começar a acontecer e Jesus está voltando mesmo. Está escrito mesmo que as coisas vão começar a aparecer. É isso mesmo, gente. Percebe só como o ar-condicionado ele irrita mais. Então é isso, pessoal. Acho que deu para vocês entenderem um pouco essa parte do manual aí, acredito de uma forma mais explicada. Me conta aí se vocês têm dúvida aí do que eu expliquei, posicionei para vocês aí. Se não, se vocês querem que eu volte alguma parte aqui para a gente rever. Se tá tudo bem. Me comentem aí para a gente dar continuidade e encerrar. Tá tudo certo aí, né, Sandra? Joia. Vamos indo em frente, continuando a emagrecer, tá? Vamos indo em frente. Deixa eu só ver aqui para a gente voltar aqui. Processo. Isso aí, gente. Voltemos aqui. Combinado? Dúvida? Se tiver dúvida aí, escreve para mim aqui, liga o áudio. Não? Eu vou deixar disponibilizado depois essa aula aqui, vocês precisarem reassistir, tá? Gente, então vamos finalizar o nosso encontro. Agradeço a atenção, o tempo de vocês aí. Tamo junto nessa, dona Sandra. Vai dar tudo certo, mulher. Já está dando. Já emagrecemos bem em 60 dias. Já foram 13 quilos. 13 em 60. Daqui a pouco a gente bate os 15. A Paty também já emagreceu com o desafio detox. A Kévia também, minha paciente, emagreceu bastante. A Ivanete, não me recordo se a Ivanete está fazendo já o acompanhamento, tratamento ou não. Ivanete, você já está fazendo tratamento ou não? Me comenta aí algo aí, mulher. Se precisar falar algo aí, liga o áudio aí, gente. Os demais participantes aí. Mas se não, a gente... Diga aí. Ô, Sandra, justamente, o desafio detox foi quando você mais eliminou peso, né? A gente sempre vai dando um avanço com ele.
A gente vai sempre dando start com ele no mês, por isso que é uma vez por mês. E nas próximas semanas a gente vai emagrecendo, não que menos, né? Que seria o correto. A gente emagrecer 1 quilo por semana. É que no detox fisiológico, a maneira de comer ajuda o corpo a ir desinflamando mais, eliminando mais toxina, gordura, ele vai dando um aceleramento no processo. Por isso que a gente faz uma vez por mês. Ô, dona Ivanete, me diga aí, mulher. Você já está fazendo acompanhamento comigo ou não? Não ainda. Ou já fez? Porque são tantos pacientes com nomes parecidos que eu já atendi, Ivanetes. Agora não me recordo exatamente. Então me escreve lá no chat lá, ou abre aí o áudio aí. Fica à vontade, tá? Meninas, é isso. Perseverem, não desistam. Não desistam, tá? O emagrecimento, ele tem que ser algo para nossa vida. Se parar, retrocede. É igual eu comentei no início lá da nossa aula. O não fazer é fazer. Você quer deixar a nossa vida ir para o buraco e não fazer nada. A pessoa, se ela não quiser engordar, ela vai precisar fazer algo. Se ela não fizer, amanhã ela vai estar mais gorda. Porque não tem como ficar parado, gente, porque vida é movimento. Então, é assim que acontece com os animais, com os bichos. O mato vai crescendo, os animais vão se desenvolvendo. A natureza ela vai sendo criada, recriada, vai se desenvolvendo, entre estação sai estação, e assim a gente vai indo, tá? Então, façam, continuem e perseverem, tá bom? Fiquem com Deus aí, boa noite. Se precisarem, me chamam no WhatsApp. Inclusive a Ivanete também. Me chama lá no WhatsApp, lá, mulher, pra gente conversar, tá bom? Vocês todas aí, fiquem com Deus, tá? Aí a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, gente. Até mais.